Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um estudo da Palavra de Deus nessa série A Verdade. E o tema de hoje é a verdade sobre a volta de Jesus. Pegue a sua Bíblia, prepare o seu coração, porque hoje a coisa vai esquentar aqui para a honra e glória de Deus. Você já está preparado, não está? Tem a Bíblia nas mãos e eu estou com a Bíblia aberta em João capítulo 14, versos 1, 2 e 3. Aqui você vai ver a promessa da volta de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Veja que a volta de Jesus não é um fruto da imaginação humana, não é um fruto da imaginação de uma igreja. Foi o próprio Jesus quem prometeu voltar. E você sabe quantas vezes aparece na Bíblia a referência a essa promessa da volta de Jesus? Segura aí para você não cair da cadeira, hein? Mais de 2.500 vezes. Mais de 2.500 vezes aparece na Bíblia a promessa da volta de Jesus. E quem prometeu nesse caso aqui foi o próprio Jesus dizendo: eu vou para o meu Pai preparar-vos lugar e virei outra vez. Então Jesus virá outra vez. Com certeza, a volta de Jesus é uma promessa que nós podemos confiar plenamente, porque realmente foi algo que ele expressou com seus próprios lábios. Agora, tem um texto aqui no livro de Atos dos Apóstolos que é realmente algo que confirma essa promessa. Atos capítulo 1, pode abrir a Bíblia comigo, por favor? E vamos ler os versos 9, 10 e 11. Diz assim: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Impressionante isso, não é? Veja como Jesus confirma a sua promessa. O texto que eu acabei de ler deixa bem claro que Jesus, quando estava voltando para o céu, quando estava retornando para o céu após a ressurreição, os anjos apareceram ao lado dos discípulos e disseram: esse Jesus que vocês estão vendo subir e retornar para o céu, é o mesmo que voltará, e voltará dessa mesma maneira como está subindo. Então, meu amigo, a volta de Jesus é algo certo. E quero te dizer de antemão, se você crê na volta de Jesus, ele virá. E se você não crê, ele virá do mesmo jeito. Entendeu? Se você aceita Jesus, ele vem. Se você não o aceita, ele vem do mesmo jeito. Se você crê, ele virá. Se você não crê, ele virá. Se você frequentar a igreja, Jesus virá. Se você não frequentar, ele virá. Se você for batizado, ele virá. Se você não for, ele virá. Se você tem vícios ou não tem vícios, enfim, Jesus virá, deu para você entender? Ele virá de qualquer maneira, é uma promessa feita por ele. E de acordo com a Bíblia, os sinais anunciam que Jesus está voltando. Então, já que ele fez a promessa, e já que nós sabemos que ele vai voltar mesmo, é importante saber como ele vai voltar. Como será a volta de Jesus? O que é que vai acontecer quando Jesus voltar? Entende? Essa pergunta deve ser respondida agora na Bíblia e também você precisa prestar bastante atenção para que essa resposta tire as suas dúvidas. Porque algumas pessoas ficam em dúvidas. Tem gente que pensa assim: pastor Luiz, Jesus virá invisível, não é? Alguns falam assim. Outros dizem: o arrebatamento vai ser secreto, não vai ser? E outros dizem assim: acho que ele não virá, porque se ele virá, ou se ele vier, vão matá-lo outra vez. Já me falaram isso. Mas a verdade é que dessa vez, Jesus não virá como um bebê, e nem virá para morrer na cruz. Dessa vez ele virá como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o que está escrito aqui, exatamente aqui em Mateus capítulo 24. Eu estou abrindo aqui a minha Bíblia. Mateus capítulo 24, versos 30 e 31, diz a palavra de Deus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A Bíblia diz que Jesus virá nas nuvens dos céus e que os anjos virão com ele, tocando trombeta. Dá para você ver, imaginar, dá para você começar agora já a formar no seu coração essa imagem? Sim, Jesus vai sair do céu. Ele vai aparecer nas nuvens dos céus. De acordo com Apocalipse 1, verso 7, veja o que diz aqui. Apocalipse está bem aqui, capítulo 1, versículo 7. Diz a palavra de Deus: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. A Bíblia diz então que Jesus virá nas nuvens, todo olho verá, ok? E quando Jesus aparecer nas nuvens e chegar mais perto da terra, com todos os anjos, Jesus vai dar uma ordem e as pessoas que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, como diz 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Todos que morreram firmes na fé ressuscitarão, e no dia da volta de Cristo, ele levará para os céus todos aqueles que o aceitaram como Salvador pessoal. Entende? Está claro para você? Essa é a maravilha. Vai ser exatamente assim a volta de Jesus. E naquele dia, quando Jesus voltar, a Bíblia chega a descrever os detalhes da volta de Jesus. A Bíblia diz que o céu vai estar escuro. Todo o céu escuro, as nuvens estarão carregadas. E de acordo com Apocalipse 14, verso 14, diz que em meio às nuvens escuras haverá uma nuvenzinha branca, uma nuvenzinha pequena branca. E o povo de Deus vai estar com os olhos fixos nessa nuvem branca. E então, essa nuvem branca vai se aproximar da terra, vai se aproximar. E quando chegar perto da terra, essa nuvem cresce, tomando o espaço todo. E todos vamos perceber que não se trata de uma nuvem literal, mas é uma nuvem formada por anjos. Anjos de Deus, milhões e milhões, formando essa grande nuvem branca. Meu amigo e minha amiga, Jesus virá dessa maneira. E quando ele estiver numa certa altura mais próximo da terra, então algumas coisas irão acontecer. Eu quero repetir uma e acrescentar outras. A terra vai tremer. Haverá um terremoto como nunca houve, e as sepulturas dos justos se abrirão, e haverá a ressurreição dos justos. Só que tem uma coisa, as pessoas ímpias, as pessoas que não aceitaram Jesus, as pessoas que não seguiram a palavra de Deus e que já morreram, essas pessoas não ressuscitarão na volta de Cristo. Elas vão continuar mortas por mais 1000 anos. Outro detalhe, no dia da volta de Jesus, Satanás será preso. Satanás e os demônios serão presos, não uma prisão literal, nem uma algema literal. Satanás e os anjos maus serão presos pela circunstância. Sabe por quê? Porque na volta de Cristo, todos os justos serão levados para os céus e todos os ímpios estarão mortos ou ficarão mortos no pó da terra. Então não haverá nenhum ser humano na terra durante o milênio. E por esse motivo, Satanás estará preso, como diz Apocalipse 20, versículos 1, 2 e 3, e Jeremias 4, de 23 a 27. Dessa forma, o inimigo ficará durante 1000 anos aqui na terra, e essa terra ficará vazia e escura. Então Jesus vai levar para o céu todos aqueles que o aceitaram como Salvador pessoal. Isso ocorrerá no dia da volta de Jesus. Ficou claro para você? Agora, tem uma coisa bastante interessante. Existem pessoas por aí, você já ouviu falar isso que eu vou dizer. Algumas pessoas dizem, na volta de Jesus o arrebatamento vai ser secreto. E outras pessoas dizem, na volta de Jesus o olho que vai ver é o olho da fé. Bem, nenhum caso nem outro. As duas informações estão erradas. Na volta de Jesus, quando diz a Bíblia todo olho verá, significa que é o olho mesmo, o olho literal. O olho literal, ou seja, nós vamos ver Jesus voltando. Ok? Segundo, o arrebatamento haverá, nós seremos arrebatados, só que não será secreto. Ou seja, na volta de Cristo o arrebatamento vai ser literal e vai ser visível. Nós seremos levados pelos anjos de Deus e vamos encontrar Jesus nos ares.
1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Tudo isso vai ser literal